Olá, meu amigo e amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José. Hoje com cenas super interessantes, informações muito importantes, algumas atualizações para este sabadão, que antes de mais nada, eu desejo que seja ótimo para você e certamente será. Afinal, você não está preocupado com a Polícia Federal, você quando escuta uma sirene, você não fica com arritmia, você não está soluçando, você não está preso. Então, isso já é uma coisa que diferencia pessoas como você e eu de outras tantas que estão em total desespero neste sabadão. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou atualizar aqui informações muito importantes, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, olha, participe aqui do nosso portal. É muito importante você compartilhar os nossos vídeos, você participar aqui do nosso abaixo-assinado para a minha pré-candidatura a deputado federal, que a gente está super legal, estou muito feliz com a resposta, com o envolvimento que vocês têm tido aqui com o nosso portal. E não precisa ser do Rio de Janeiro. Todo mundo que está em outro estado vai poder ajudar de alguma maneira. Você sempre conhece alguém do Rio de Janeiro, você vai lembrar de uma pessoa, você vai mandar o nosso link e nós vamos poder, através desse abaixo-assinado, ter uma comunicação mais direta. Eu vou me comunicar mais com vocês, vou mandar WhatsApp, vou mandar vídeos, enfim, para falar de temas que dizem respeito a processo eleitoral, porque aqui no nosso canal aberto a gente vai ter limitações, que são limitações impostas pela legislação eleitoral. Mas, gente, tá muito legal, estou me sentindo muito gratificado de estar aqui com vocês, tá legal? Acho que a gente vai dar um trabalho muito grande aí mais à frente para essa gente toda, mais trabalho que nós já estamos dando aqui no nosso espaço. Agora, vocês imaginem a gente com mais força política, né? Vai ser um negócio muito legal, né? Bom, mas vamos aqui para os temas e as cenas, começando aqui com o desespero dessas criaturas. Gente, o que está repercutindo o Dudu Bananinha ter trazido um Zelle, que a gente nunca tinha ouvido falar, como uma moeda de troca com o governo norte-americano, mostrando como essas pessoas estão abduzidas, né? E como elas estão absolutamente traidoras mesmo da nossa nacionalidade, da nossa pátria, enfim. E não é à toa que o Flávio Rachadinha certamente já está com o pé de meia fora do nosso país para poder fugir, porque é isso que vai restar para ele no final da história. Isso aqui, gente, chega a ser patético, né? O cara está dizendo isso aqui, ó. Eu exijo uma retratação. Saiu no Globo e foi replicado por vários outros veículos de comunicação. Eduardo Bolsonaro sugere troca do Pix por sistema americano Zelle e vira alvo de críticas nas redes. Gente, ele diz, eu não falei isso, mas as cenas estão aí. Tem mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com... Cara, você, Dudu Bananinha, mostrou que o seu cérebro é um cérebro de banana mesmo. O teu irmão deve estar injuriado contigo, né? Como a gente fala no Rio de Janeiro. Agora, muitas coisas que eles vão fazendo é para distrair a sociedade. E a sociedade, diante do volume de informações e de crimes que eles cometem, são muitos cometendo crimes ao mesmo tempo, né? A gente acaba, às vezes, perdendo a lembrança de algumas coisas. Hoje, completam 23 dias que o senhor Flávio Rachadinha disse que irá apresentar todo um relatório, um balanço, dessa falcatrua envolvendo o filme Corrupto, né? É um pornofilme do pai dele, né? Porque, enfim, tem o pior sentido no meio dessa história. Se você nunca viu, se você chegou agora, é importante relembrar, né? Olha a promessa de uma pessoa que tem esse perfil bandido de mentiroso. Aliás, é o seguinte, alguém que mentiu de uma forma tão descarada, quando ele foi perguntado se o pai tinha recebido dinheiro, ele simulou, né, um riso, né, que é um comportamento do mentiroso. Quando alguém mente descaradamente, eu acho que todo repórter, quando perguntasse alguma coisa para o senhor Flávio Rachadinha, deveria fazer essa preleção, né? Fazer ali uma contextualização. Senador, o que o senhor está falando é verdade ou é mentira? Nós devemos acreditar isso que o senhor está dizendo da mesma forma que a gente deveria ter acreditado quando o senhor mentiu lá atrás, em relação a nunca ter recebido dinheiro do Vorcaro para fazer o filme. Então a mentira tem que ser uma coisa sempre relembrada. Senador, isso é verdade ou é mentira? Sempre colocar, emparedar o mentiroso, porque não é um mentiroso
Porque às vezes, gente, a mentira tem essa coisa, né? Alguém mente para uma pessoa até desejando bem, né? Em relação a uma doença, uma enfermidade, um medo, sei lá. Existem mentiras do bem, mas o político contando mentira, normalmente é a vigarista, é o estelionatário, né, que foi criado dentro desse ambiente. Mas o estelionatário disse o seguinte, né? Vamos recordar aqui. Quanto ao fundo, né, que eles se organizassem para fazer uma prestação de contas a todo mundo das despesas que foram feitas em função desse investimento no filme, de forma transparente. Investimento no filme significa que era colocar a grana para ter um retorno de volta? Em até 30 dias, foi isso que eu pedi. E o meu outro pedido, o jurídico também concordou, o outro pedido é que assim que o filme começar a dar o resultado, o valor que foi aplicado no filme em função do investimento, por intermédio dessa empresa indicada pelo Daniel Vorcaro, ele vai ser destacado, ele vai ser... Olha só, vocês não vão ver mais nenhum centavo desse filme. Isso aí não vai ter nenhum centavo, isso aí... Eu fiz uma representação, eu já soube que outras pessoas fizeram também, e o Ministério Público recebeu essa representação e todo o dinheiro que eventualmente for arrecadado vai ser bloqueado. A questão é até saber se terá algum exibidor no Brasil que vai arriscar exibir um filme cuja bilheteria vai ser toda confiscada, vai ser toda paralisada. Agora, vocês acham que essa gente estava preocupada com o filme? Um filme tão tenebroso, um filme pavoroso? Não. O filme foi um argumento para extorquir, né, para pegar a grana do Vorcaro. Eles poderiam ter criado qualquer coisa. O cara tem a ideia de fazer o filme. Eu, quando soube dessa ideia do filme do Bolsonaro, eu já achei muito inusitada, né? A ideia, né? Alguém pensar em fazer um filme. Porque, gente, ia ser uma coisa muito complicada, muito difícil, né? Até para se arrecadar dinheiro para essa história, né? Porque não tem, no meio empresarial lícito, não tem ninguém trouxa. Agora, no banditismo, tem muita gente que poderia estar no meio dessa história. Esse filme foi criado, gente, a ideia desse filme, foi criado depois que o Vorcaro já tinha apanhado uma grana preta do erário público de uma maneira geral. Então ele tinha que pagar a comissão para alguém. Como é que ele paga a comissão? Não podia simplesmente mandar o dinheiro. Então se criou essa laranjada toda com uma mulher que nunca foi empresária de absolutamente nada e que virou dona de uma produtora de filme para mandar dinheiro fora do nosso país numa triangulação, inclusive escamoteando esse dinheiro. O dinheiro foi do Vorcaro para uma empresa de fachada, e essa empresa de fachada mandou o dinheiro lá para fora, e esse dinheiro que foi lá para fora, administrado pelo Dudu Bananinha. Gente, é muita canalice. Então ele diz assim, eu pedi para os advogados para mostrar... Só não tem que pedir, é obrigação. Obrigação é dinheiro roubado. Não tem essa assim. A sociedade tem que cobrar, e é o seguinte, depois de 30 dias, se o Flávio Rachadinha não apresentar nenhum tipo de relatório, como ele disse que iria apresentar, que é obrigação dele, eu vou entrar com mais uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, cobrando isso que ele está falando, cobrando a exposição do que ele disse, já que ele disse que quer ser transparente com essa história. Então, enfim. Então, dentro desse contexto, eles estão muito preocupados, inclusive com o julgamento que as coisas podem ter lá no Supremo Tribunal Federal. E o pavor todo é o seguinte, enquanto o André Mendonça estava tocando a coisa do Vorcaro, estava na praia deles, enfim, eles estavam achando que a coisa estava meio acomodada. Só que é o seguinte, com essa descoberta dessa grana que foi lá para fora, tendo um processo já instaurado contra o Dudu Bananinha, qualquer tipo de crime que se relacione com o Dudu Bananinha, a estratégia que ele fez para conspirar contra a nossa economia, contra o nosso país, contra o povo brasileiro, qualquer agente que esteja envolvido com esse crime também pode ser responsabilizado. E aí, como o Vorcaro mandou dinheiro para essa história que foi parar lá fora, para sustentar os crimes de Dudu Bananinha, evidentemente o ministro Alexandre de Moraes pode se dar na condição de julgar o Flávio Bolsonaro também. Então o Flávio Bolsonaro está desesperadíssimo, porque ele não quer ser julgado pelo Alexandre de Moraes, porque ele já sabe que é bem diferente do André Mendonça. Aliás, ele quer ser julgado pelo André Mendonça. Então ele pediu isso. O Flávio Bolsonaro pede ao STF que declare Moraes suspeito para julgar Vorcaro e caso Master. Ontem, no final do nosso vídeo, eu dei meu palpite. Quem vai decidir se o ministro ele seguirá nessa história ou não é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin. O que eu disse para vocês?
Eu acho pouquíssimo provável que o ministro Edson Fachin considere o ministro Alexandre de Moraes suspeito nesse caso. E aí o que aconteceu na sequência? Aconteceu foi isso aqui, ó. Num caso parecido. Fachin nega pedido de suspeição de Cássio no caso Master. Senadores Alessandro Vieira, Eduardo Girão, Marcos Pontes e Plínio Valério alegavam relação de amizade entre o ministro e o Ciro Nogueira. Então isso é um indício que o Fachin não vai cair nessa armadilha. Então, vamos conferir. Eu acho que a gente deve ter a decisão aí nos próximos dias. E isso me fez lembrar uma cena muito interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês. Antes de compartilhar a cena, quero convidar vocês para, neste domingo, às 18 horas, vou fazer uma live. Olha, quando a gente fez uma live no domingo aqui, explodiu a internet aqui, né? Nós tivemos um volume de pessoas sensacional aqui. Então nós vamos fazer uma outra live com 2 convidados muito interessantes, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Tá? Então, olha, domingão, às 18 horas, deixa anotado aí que vai ser muito legal. E aí é o seguinte, essa história toda desse pavor do Flávio Rachadinha me lembrou essa propaganda que eu via na minha infância, né? É a propaganda de 1971, a baratinha desesperada aqui com inseticida, o Rodox. Se você nunca viu, olha só como é que se encaixa perfeitamente. A barata apavorada aqui, a barata bolsonarista, né? Vamos lá. Gente, estou aqui para fazer um apelo às donas de casa. Eu sei que sou um bicho feio e sujo e que assusto muita gente. Bem, assustava, né? Porque depois que apareceu o Rodox, não há barata que chegue. Rodox aparece na hora, faz aquela matança e ainda fica 15 dias matando. Por favor, Rodox não! É covardia! Não, Rodox não! Aerosol é ródia. É ródia, né, gente? Só que é o seguinte, me lembrou pelo seguinte, o Dudu Bananinha e o Flávio Bolsonaro, eles estão com essa história aí, né? Xandão não, Xandão é covardia. É a baratinha aí, olha, só que o Xandão tem mais validade do que o Rodox, né? O Xandão só vai se aposentar em 2044. E o que eu estou dizendo para vocês que seu sábado vai ser um sábado legal, porque eu tenho certeza que teu sábado não vai ser isso aqui, ó. Bolsonaro está com crise de soluço, acima da média há 7 dias, diz boletim médico. Apesar disso, o relatório diz que o ex-presidente não tem instabilidades cardiológicas e está com a pressão controlada. Olha só, gente, se existir mesmo uma justiça divina, a criatura está penando muito, né? Eu ouso até imaginar o seguinte, ele vai continuar soluçando tantas crises quanto tantas pessoas que ele ajudou a matar aqui no nosso país no período da pandemia. É um castigo, né? Mas enfim. Ele, muito em breve, poderá ter a companhia dos seus outros filhos, né? Se puser os pés no Brasil, vai entrar em cana, porque o Dudu Bananinha será condenado com certeza. Ele vai ficar aí pelo menos 20 anos sem poder colocar os pés no Brasil, porque é a prescrição dos crimes dele. Ou seja, a impossibilidade do Estado ir atrás dele. Agora, o Flávio Rachadinha, olha, pode ter surpresa desagradável aí, hein? Estranhos são os caminhos do Senhor, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Olha, agenda aí, domingo, às 18 horas, temos aí essa nossa live e teremos mais novidades aí em relação à pré-campanha minha, a deputado federal, que está recebendo muito apoio de você, tá legal? Olha, compartilhe o link, tá? Muitas pessoas perguntam como é que vão ajudar, enfim, é só você assinar que você vai ter mais proximidade. E muitas pessoas perguntam se o portal do José sofrerá algum tipo de mudança. Não sofrerá mudança nenhuma. A única mudança lá na frente é que vocês terão alguém dentro da Cova dos Leões transmitindo para vocês as coisas que nós vamos fazer lá, com certeza, tá bom? Chegando lá, é isso que irá acontecer. Fico por aqui, um grande abraço, mais tarde eu volto. Tchau!